Hi there, Silvio here, your English teacher, e hoje vamos para a nossa 22ª aula de Enjoy. Let's go? Na aula de hoje, aprenderemos mais dois adjetivos possessivos. Até então tínhamos visto o my e o your, e hoje veremos o his e o her. O his significa dele, o her significa dela. Também veremos o uso da preposição at, que significa em, no ou na. Mas antes, iremos aprender o uso do verbo to be como verbo estar, para indicar um local no espaço, ok? Para isso, eu vou tocar o áudio e você precisa repetir. That's my house. That's my place. He's at the workplace. She's at the store. She's at the shop. I'm at the supermarket. Tom and Linda are at the mall. Where is your apartment? Where's his apartment? Where's her flat? Bem, indo agora para a explicação, nós temos house, que significa casa, place, que significa local ou lugar, e aí quando você fala my place, é como se você estivesse falando meu local, meu lugar, minha casa. Então, quando eu falo que I am at my house, eu estou na minha casa, I am at my place, eu estou na minha casa, eu estou no meu local. At significa em, no ou na. Workplace é o local de trabalho, a palavra place, que significa local, e work, que significa trabalho. Workplace, local de trabalho. Store significa loja, e por fim apartment, que é o apartamento, ok? E continuando aqui nós temos shop, que é a mesma coisa que store, flat, que é a mesma coisa que apartment, e também significa liso, lisa, plano, plana, certo? Então o flat como adjetivo significa plano ou plana. Supermarket é o supermercado e apenas a palavra market é mercado, ok? Mall é o shopping center como a gente conhece. Shopping center em inglês é nada mais do que um centro de compras. A palavra shopping significa compras ou comprando. Então você, quando quiser falar sobre um shopping, você não vai simplesmente falar shopping. Você vai falar shopping mall ou mall. Tem outras duas formas de falar isso que veremos nas próximas aulas, ok? Where, que significa onde, his, dele, her, dela, ok? E aí, dando mais foco na preposição at, veremos a preposição at sozinha e também o at junto do artigo definido the. At indica onde algo está. É o nosso em, no ou na. Indicates where something is. E o at the é a mesma coisa. Indica onde algo está. Então vamos ver alguns exemplos. I am at Mellows English School. I am at Mellows English School. Eu estou na Mellows English School. Então esse I am aqui não é de ser, mas sim de estar, porque o verbo to be pode ser o verbo ser ou estar. Eu sou Silvio, I'm Silvio, eu estou na Mellows English School, I'm at Mellows English School. I am, a depender do contexto, pode significar sou ou estou. A pergunta, are you at the workplace? Então você está no local de trabalho. Are you, você está at, no local de trabalho. Mas, poxa, aqui eu utilizei apenas o at e aqui eu utilizei o at the. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo exatamente onde eu estou. Eu não estou apenas na escola, ou em uma escola, ou em uma faculdade, ou em um escritório. Eu estou nesse escritório específico, nessa faculdade específica, nessa loja específica. Eu estou nessa escola específica, certo? Então, quando você fala at e o nome do local, literalmente o nome do local, certo? Você vai colocar apenas o at, mas quando você fala de uma maneira um pouco mais geral, você vai colocar o at the no local de trabalho, ok? Josh isn't at the shop. Então, Josh não está
na loja. Veja, se ele colocasse uma loja, por exemplo, a Zara, a Riachuelo, a C&A, por exemplo, eu poderia colocar que Josh isn't at Zara. Josh isn't at Riachuelo. Josh isn't at C&A, por exemplo. Beleza? O his, nós temos, que significa dele, certo? E aqui nós temos a primeira pergunta. Is that his dog? Então, aquele é o cachorro dele. Depois a gente vai ver a posição do his na sentença, tá certo? Those are his pets. Aqueles são os pets dele. People are at his apartments. Então, as pessoas estão nos apartamentos dele. E, por fim, nós temos o her, que significa dela. Her nurse isn't so good. Então, a enfermeira dela não é tão boa. Where is her mother? Onde está a mãe dela? Where, onde, is, está, her mother, a mãe dela. Is she at her house? Ela está na casa dela. Agora, vamos entender a posição do his e do her nas sentenças. Vamos lá? Para começar, nós temos essa primeira sentença. This is my house, que na tradução fica essa é minha casa, ou essa é a minha casa, certo? No português e no inglês, a ordem das palavras são idênticas, são as mesmas palavras colocadas nos mesmos locais. Então, você tem aí, this is my house, esta é minha casa. Quando eu uso your, é a mesma coisa, this is your house, essa é sua casa. No português e no inglês, a ordem não muda, mas fica um pouquinho diferente quando utilizamos o his e o her, certo? Nós temos aqui, ó, this is his house. O his house permanece na mesma posição do my e do your, mas no português a gente inverte, a gente fala casa dele ou a casa dele. O dele fica depois. Essa palavrinha que expressa posse, o meu, o sua, que fica antes, quando vai para dele ou dela, fica depois. Então, essa é a casa dele. This is his house. E se for com her, this is her house. Na tradução fica, esta é minha casa, o minha antes do casa. This is your house, sua casa, o sua antes da casa. His house, casa dele, mesmo invertendo, no inglês ainda permanece na mesma posição. E o her house, casa dela, também na mesma posição. Por quê? Porque o my, o your, o his e o her são adjetivos possessivos no inglês. E adjetivos, geralmente, eles vêm antes dos substantivos, mas no caso dos adjetivos possessivos, eles sempre vêm antes dos substantivos. Ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Então, temos aqui a primeira sentença. My house isn't so big. Minha casa não é tão grande. E aí, eu consigo trocar esse my pelo her, se eu quiser falar a casa dela. Her house isn't so big. E mesmo quando eu falo a casa dela, tem esse a, nós não iremos utilizar o artigo the, porque nós não utilizamos o artigo the antes dos adjetivos possessivos no inglês. Tá certo? Então, ó, a minha casa é simplesmente my house. A sua casa é simplesmente your house. A casa dela, her house. A casa dele, his house. Apenas, ok? Ainda aproveitando essa ideia do so big, existe uma outra palavrinha que nós podemos trocar quando a gente quer enfatizar alguma coisa. Eu posso colocar o that. Eu posso falar assim, ó, her house isn't that big. Como se eu estivesse falando assim, ó, a casa dela nem é aquela coisa de grande, sabe? A gente consegue utilizar o so e o that e o really e o very e o pretty para enfatizar alguma coisa que nós estamos dizendo numa sentença. Mas voltando aqui para os adjetivos possessivos, vamos para o próximo exemplo. Ó. His siblings are doctors, not nurses. Então, os irmãos dele, as irmãs dele, ou os irmãos e as irmãs dele, são doutores, não são enfermeiros. E por fim, nós temos your students are amazing. Então, seus estudantes são incríveis. Eu posso trocar esse your pelo my. My students, meus estudantes. His students, os estudantes dele. Her students, os estudantes dela. Beleza? Com isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E claro, do not forget to drink water. I'll see you tomorrow. Bye bye.